Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom dia para quem está vendo de dia. Boa tarde para quem está vendo à tarde. Boa noite para vocês que estão aqui e ao vivo. Sejam todas muito bem-vindas. Ai, eu vou ficar com os cabelinhos aqui voando. Que bom que vocês entraram, que bom que vocês estão aqui. Aproveitem para mandar essa live para mulheres maravilhosas que vocês conhecem e que vão se beneficiar. Já mandei aqui para as minhas. Vê se vocês estão ouvindo, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Dá um joinha. Hoje é um assunto muito importante que eu tenho aqui para cuidar, para tratar com vocês. Ótimo, que bom, Jéssica, muito obrigada. Quero conversar com vocês sobre sono. Vou esperar 2 minutinhos, 1 minutinho para o Instagram lembrar as pessoas. Jéssica, você que tá aqui, me manda perguntas, fixar comentário. Manda pergunta, conversa, me fala um pouco também como você tá bom? Você e a neném. Eu quero comentar e quero falar com vocês hoje sobre sono. Ontem a gente falou sobre intestino, né? O quanto o intestino interfere e é importante na nossa saúde. Óbvio, a gente tá falando de saúde há 7 dias. Hoje é a live 7/31. Então, estamos falando de saúde todo momento. Ontem a gente falou bastante, não é mesmo? Vou ver o que tá acontecendo. Travou? Você tá... E agora? Tá conseguindo me ouvir? Tá me vendo? Depois me fala aqui se tá tudo bem. Só pra eu não ficar falando sem você tá ouvindo, você e quem estiver aqui. Sim, está me ouvindo ou sim travou? Eu vou só esperar você responder e a gente continua, tá? Agora sim, ótimo, maravilha. Coisas da internet, né? Tá tudo certo. Então, estamos ouvindo. Vamos falar então sobre o sono e a importância do sono para a nossa saúde. Perfeito, maravilha. Qual a importância do sono para nossa saúde, o quanto o sono faz diferença na nossa vida, né? Um sono reparador. Muitas vezes, assim como o intestino, quando eu pergunto como você está dormindo? Eu durmo bem. Espera só um pouquinho. Aí fala, eu durmo bem. Tá. Dorme bem como? Como é o seu sono? Uma coisa é vocês falarem, por exemplo, que acorda descansada, tá longe, né? Então, acorda descansada e, enfim, a gente vai entender o que é dormir bem, tá? Então, nem sempre dormir muito é dormir bem. Nem sempre, nossa, eu deito na cama, eu capoto, eu nem lembro do que tá acontecendo. Nem sempre isso é dormir bem, tá? Então, o que é... vamos primeiro entender um pouco o sono, antes do que é dormir bem. Mas é importante que a gente fale o que vocês precisam dormir para melhorar aí cortisol, intestino, hormônios, enfim. Para que serve o sono? O sono serve para regular ondas cerebrais. E lembra divertidamente em que quando a Riley ia dormir, em que ela colocava todas as ideias que aconteciam na cabeça dela lá na memória à noite? É exatamente isso que acontece
à noite. O nosso cérebro não para de funcionar, obviamente. Se ele parasse de funcionar à noite, a gente estaria morto e não dormindo. Então ele diminui o estado de vigília, uma parte do cérebro diminui a sua movimentação, outra parte aumenta e toda a nossa memória do que aconteceu no dia, o que eu estudei, com quem eu falei, o que eu fiz, vai para a área límbica, vai para a parte de memória. Memória a curto prazo, depois ela vai para a memória a longo prazo. Lembra da Riley? Em que ela colocava as memórias dela de longo prazo lá em outros lugares e aí em algum momento ela ia lá e buscava aquelas memórias? Então, o sono, ele serve para exatamente isso, para conseguir regular essas memórias, para regular esse tempo e essa atividade cerebral. O nosso cérebro não aguentaria ficar ativo desse jeito que a gente tá e do jeito que a gente é durante horas e horas e dias a fio. Por isso que é natural do animal, de todo ser vivo, descansar. Que seja algumas horas. Não, obviamente, o ser humano dorme 8 horas. 7, 8 horas. Um passarinho dorme outro tempo. Não sei qual é o tempo do passarinho, mas o passarinho dorme outro tempo, mas ele precisa desse tempo. E é super importante que a gente entenda o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o que gera, é o que move o nosso corpo. Vamos imaginar uma criança, um recém-nascido, vocês que estão com crianças e têm crianças na família e tiveram recém-nascidos. Assim que nasce o sol, o que acontece? A criança acorda, brinca, e aí a partir das 6 horas começa a diminuir a agitação daquela criança, aquela criança começa a ficar um pouco mais cansada, ficar um pouco mais manhosa porque quer dormir e tem essa queda de estado de vigília mesmo a partir das 6 horas. Por quê? Porque diminui o cortisol, porque diminui a luz solar. Lembra, nós somos regidos pelo Sol e pela Lua e pelo universo. Então, a partir do momento em que o nosso corpo entende que está Sol, é hora de ir para a luta, de sair para a rua, de ir para onde precisa, de lutar ou morrer, né? Então, é hora de viver. A partir do momento que o Sol se põe, a partir das 6 horas, o corpo fala, vamos diminuindo o ritmo. Isso é fisiológico. É muito importante que a gente adeque o nosso corpo com esse ritmo biológico, para esse ciclo circadiano. Obviamente que a gente vai ter os nossos poréns e os nossos pormenores no sentido de eu trabalho, tem outras coisas para fazer, eu não consigo dormir 6 horas, 7 horas da noite como as crianças. Ok, maravilha, temos outras prioridades e outras coisas, mas acordar cedo, assim que acordar, abre a janela e deixa o sol bater no olho, obviamente, fecha o olho, deixa o sol bater no rosto, porque esse sol que bate no rosto e que bate na retina, principalmente, ele vai despertar o cortisol, vai entender, vai mandar mensagem para o seu cérebro que é hora de acordar e vai para a vida. Vai para a vida, trabalha, cuida das coisas, das crianças e a partir das 6 horas, obviamente, a gente tem isso aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Luz artificial que engana o nosso cérebro, engana o nosso olho de que ainda tá sol. Essa luz branca diz pro nosso cérebro que ainda tá sol e eu não posso produzir melatonina. Eu não posso produzir tanta melatonina. Então, o ideal, chegou em casa 6, 7, 8 horas da noite, muitas luzes
clara, amarela, laranja, luz baixa, de preferência luz de abajur, não luz de teto, porque a luz de teto vai entrar exatamente no olho e vai estimular ou diminuir a produção de melatonina. Então, como que a gente vai ajustando isso? Evitando estímulos demais de luz branca e azul, principalmente à noite, e colocando o nosso olho para ser exposto ao sol de manhã. Tem algumas pessoas que falam que são noturnas. Eu trabalho melhor à noite, eu produzo melhor à noite, eu rendo melhor à noite. Isso não é verdade, tá? Isso pode ser, foi treinado por você. Você se adequou a isso, mas o seu corpo não nasceu para ser assim. O seu corpo não nasceu para dormir de dia e ficar acordado à noite. Isso é contrafisiológico. Isso é contraproducente. Exatamente por isso. Porque o cortisol de manhã tá alto, tem que estar alto, deveria estar alto. Se o cortisol tá alto de manhã, ele vai diminuindo ao longo do tempo, ao longo da tarde e da noite. À noite, o cortisol tem que estar bem baixinho, não pode estar alto, porque senão você não produz melatonina. Ao contrário, né? Então, se caiu o cortisol, começa a produzir melatonina. A gente ouve muito falar de melatonina, né? É bom, não é? É do sono, induz o sono, para que serve? A melatonina, ela é um hormônio produzido pela glândula pineal exatamente para diminuir a atividade do cerebral e relaxar. Ela relaxa o cérebro e essas ondas cerebrais todas que acontecem no nosso organismo, né? No nosso cérebro. Ela não é um indutor do sono. Melatonina não faz indução do sono, ela dá uma relaxada no excesso de pensamento, por isso ajuda na indução. Mas não necessariamente é como um indutor, como medicação, por exemplo. E quando que ela é o pico da melatonina? Em contrapartida do cortisol, o pico de melatonina vai acontecer a 1h da manhã. Só que eu só tenho pico se eu começar a produzir ela 9h30, 10 horas da noite. Ou seja, o que acontece com as crianças quando dormem muito tarde? Extremamente estressada, fica irritada, não dorme direito, um sono leve, tá ali sempre, parece que tá sempre desperta. Por quê? Porque não deu tempo de começar a produzir melatonina e não fez pico de melatonina a 1h da manhã. Então a gente precisa dormir às 10, até no máximo 10 horas. E tentar, lembra do ciclo circadiano? Tirar todas as telas e luz azul antes pelo menos 2 horas antes de dormir. Então, se eu vou dormir às 10, eu tenho que parar de usar o celular ou luz às 8 horas da noite. Pelo menos 2 horas antes de dormir, para conseguir regular o cortisol. E aí a gente fala, lembra lá, eu pergunto sempre em todas as consultas, você dorme bem? Durmo bem. Eu durmo igual uma pedra. Dormir igual uma pedra é dormir bem? Será? Será que isso é descansar? Será que tá descansando mesmo? Porque a grande maioria das pessoas fala, nossa, eu não durmo bem, eu demoro para dormir, eu acordo de madrugada, demoro para voltar a dormir. E tem muito mais problemas para dormir do que falam que dorme bem e dorme igual uma pedra.
a gente vai falar sobre a insônia, tá? Mas dormir desse jeito, tipo, eu deito na cama, não dá 2 minutos, eu durmo, também não é legal, porque eu tô tão cansado, eu tô tão estafado que o corpo só faz assim, ó, apaga. Apaga e não acorda mais. E assim, às vezes não é porque durmo super bem, durmo 10 horas e dorme bem. A cabeça não para de trabalhar e continua acordando cansado, continua acordando cansado, tá? Então, só isso, eu deito na cama, durmo rápido, não é questão de dormir bem. A gente percebe que você dorme bem, por exemplo, quando você acorda disposto, acorda feliz, acorda sem mau humor, acorda e já tá pronto pra vida. Quando você não tem sono durante o dia, não dá aquela moleza durante o dia, vontade de dormir e muito sono durante o dia. Então tem ainda assim, você consegue produzir melhor durante o dia, né? Então são formas de perceber, por exemplo, que você realmente está dormindo bem. Aquela pessoa, por exemplo, que acorda e... Meu Deus do céu, não aguento, por que eu acordei? Não deveria ter acordado. Quero dormir mais. Eu quero dormir, sempre quer dormir mais. Quer dormir depois do almoço, isso mostra que não tá legal, que não tem um sono reparador, tá? Depois fala por que seu sono é uma negação, Jéssica. Me conta aqui, por que ele é uma negação? O que acontece? Outra coisa que eu quero falar com vocês sobre insônia. A insônia, ela tem várias formas. Isso daí seria outro livro, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas a gente pode entender um pouco mais a insônia como qual parte do sono você tá com dificuldade. É no pegar no sono, é no meio da noite, é no final da noite. Eu tenho um bebê pequeno que me acorda e eu não consigo voltar a dormir. É na latência, como que é? Então, é isso. Depois a gente fala com relação a isso, né? Então, o que acontece? Nessa latência, nesse começo de sono, quando você tá muito estressado, você tem muito cortisol, muito pensamento, muito estressado, tá ansioso, tá pensando muito, você não consegue desacelerar para entrar num sono mais profundo, né? E pegar no sono e aprofundar o sono REM. Então, o que seria interessante? Você tem dificuldade de pegar no sono. Tá, tenho dificuldade de pegar no sono. Não adianta olhar só pro sono, tem que olhar pro dia inteiro. Se o seu dia foi estressante, se você não conseguiu ter um tempo de qualidade com você mesma ou com alguém, se você não conseguiu praticar atividade física, a chance de ser mais difícil de pegar no sono é maior. Mas, já que tá acontecendo isso, de ter dificuldade no pegar no sono, desacelera. Tenta desacelerar o máximo possível quando chega em casa. Desliga o celular, tira a TV, diminui a luz e dá comandos para o seu corpo para induzir o sono, dizendo: é isso, gente, vou dormir, eu vou descansar, eu vou conseguir dormir bem. Vai desacelerando por mais que a casa esteja no auge, né? Estamos ali com crianças pequenas, tem que fazer um monte de coisa, mas
a forma como a gente faz pode fazer diferença também na forma como a gente vai deitar. Então, como a gente falou, né? Tentar diminuir o número de luzes, diminuir a tela, celular, TV, fazer as coisas mais tranquilas, ouvir músicas mais tranquilas. Então, uma música que relaxa, né? Uma música clássica, um jazz, alguma coisa que vai diminuindo o ritmo cerebral. Não comer muito tarde, então até no máximo 8 horas, comer até no máximo 8 horas e alguns chás que você pode tomar próximo lá do sono. Erva doce, erva cidreira, mulungu, passiflora, são chás legais para você diminuir a agitação cerebral e conseguir pegar no sono. Às vezes fazer uma meditação guiada ouvindo ali próximo de dormir. Não assisto TV, deito 1 hora, às vezes 5h30, 6 horas já tô acordada, tá? E porque dorme, mulungu é maravilhoso, não é mesmo? Porque deita 1 hora. É muito tarde, 1 hora o pico já não tem mais pico de melatonina. Se eu não tenho pico de melatonina, ela tá sempre baixa. Quem sobe rápido, cortisol, né? Cortisol muito alto vai acordar rápido e não tem aprofundamento do sono. Então tenta antecipar esse sono aí, 1 hora da manhã é bastante, tá? Então, mulungu, um chá de mulungu ajuda a relaxar a própria melatonina. Se você usa melatonina, chega do serviço, entendi. Então percebe que tem várias variáveis aí por trás, né? Então, ok, vamos conversar um pouco mais daqui a pouco. Melatonina ajuda a ter essa diminuição de frequência. Magnésio, tem magnésio treonato que ajuda também a diminuir a frequência cerebral e ajuda no sono, né? Então, 5-HTP, que é triptofano, ajuda o sono. GABA, que é lógico, vocês não vão comprar nem tomar o GABA, mas o triptofano ajuda também a produzir, que vai diminuir ondas cerebrais. Coisas que vocês podem comer e ajudam a produzir isso, a diminuir essas frequências cerebrais e ajuda a relaxar, assim como chás. Banana amassada com aveia. Ele produz também triptofano e diminui essas ondas cerebrais, ajuda nessa parte do início do sono. Depois, quando você acorda, óbvio, a gente precisa entender também como está o dia, tentar evitar que tenha muitos excessos ali de estresse ao longo do dia, mas a partir do momento, acordou, o filho chorou, teve que levantar, acordou, não mexe no celular, não pega, não liga a TV, não faz nada e tenta usar de novo técnicas de meditação, de pensamentos, de meditação para voltar a dormir. E óbvio, às vezes, deficiência de micronutrientes, ferro, B12, que é bom, muito excelente para o cérebro, a ômega 3, que é o outro suplemento super importante para o cérebro, magnésio. O seu corpo está extremamente inflamado, tá assim, ó, até a tampa de toxina. Seu fígado está sobrecarregado e ele não consegue depurar coisa. E aí ele tá lá martelando enquanto você dorme. Então você começa a ter um sono mais leve também, porque você tem deficiência de micronutrientes, o intestino não funciona direito, o seu fígado está sobrecarregado, tem outras coisas acontecendo ali que não te mantém estável. Além do que, hoje o que a gente mais vê é estresse e preocupação, né?
Preocupação, estresse, ansiedade, que piora ainda mais. Outra coisa que eu quero que vocês anotem é: que horas você acorda? Se eu for chutar aqui uma hora, que hora você acorda de madrugada? Se eu for falar pra vocês, 3 horas da manhã. Que hora seu filho acorda? 3 horas da manhã. As crianças, ok, vai, mas a gente acorda geralmente 3 horas e demora a voltar a dormir porque é o horário do fígado. O que tem a ver, doutora? Cada órgão tem um horário. Cada órgão tem um horário de funcionamento melhor. Que horas é a hora do intestino? Por exemplo, a hora do intestino é 8 horas da manhã. Por isso, geralmente, você acorda, toma café, vai no banheiro fazer cocô. O horário do fígado é às 3 horas da manhã. Então, se o seu fígado está sobrecarregado, você vai acordar com mais facilidade às 3 horas da manhã. E aí a gente precisa olhar, então, para a energia do fígado. E trabalhar essa energia do fígado, tanto energeticamente falando, quanto depuração, vitamina, antioxidantes, que vai fazer com que esse fígado consiga eliminar a toxina e fazer tudo girar novamente. Mas observem que horas vocês acordam. Acorda desperta ou não consegue dormir. Olhou no celular, não deveria, mas olhou no celular, é aquela hora. Vamos ver que horas, de qual órgão é essa hora. Geralmente tá ali em torno de 3 horas da manhã. Me fala aqui se vocês percebem isso no sono de vocês. É óbvio que a gente tá falando aqui, vocês são mães, vocês têm crianças pequenas, grandes, médias, e precisam ter uma maleabilidade um pouco maior, porque as crianças vão acordar, algumas vão acordar, outras não deveriam, e a gente precisa entender o porquê tá acordando. Então, é esperado que tenha uma mudança nesse ciclo e nessa parte do sono, mas o ideal é que as crianças consigam dormir, e vocês também, tá? O ideal é que vocês consigam priorizar o sono, porque vocês cansados, sem dormir direito, não rende, não come, não produz, não descansa, cortisol altera, hormônios sexuais alteram, tudo altera. Então, quando a gente vê um corpo completamente desregulado, a gente vai começar pelo intestino, sim, mas a gente olha muito pro sono. E a gente vai pegar em cima do sono, porque um sono bom, um sono reparador, cura muita coisa. Trata muitas doenças. Então precisa de um sono reparador. E dependendo de onde a gente estiver, de como a gente estiver, que fase da vida a gente tá, vai ser mais fácil, vai ser mais difícil, mas sempre prezando pelo ideal. Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é dormir até 11 horas da noite. Meu objetivo é dormir bem, conseguir acordar e dormir até as 11 para conseguir descansar. Não, eu não consigo agora, ok. Quando você vai conseguir? Coloca a meta. Coloca a meta porque se não tiver meta, você não sabe quando vai ser. Tipo, uma hora melhora. Então, eu preciso de mais tanto tempo, ou trabalhando, ou para ajustar alguma rotina em casa para as crianças dormirem melhor, fazer uma adequação do sono delas para eu conseguir dormir melhor, e isso muda também, mas coloca isso porque faz diferença, vai fazer diferença na vida de vocês, dormir bem e ter esse tempo de vocês. As crianças também podem tomar os chás, tá? Se vocês precisam, as crianças maiores, por favor, não bebezinho. Mas as crianças maiores podem tomar os chás
de mulungu, de passiflora, de erva doce. Quando a gente fala de trabalho, é muito complicado, né? Porque quem sou eu para falar que não pode trabalhar? E eu tô aqui, 9 horas da noite, eu tô falando que tem que dormir até as 10. Eu tô super, né, na agitação, mas tudo bem, tô super com luz, com propósito, daqui a pouco a gente desliga e já está mais apagado, mas tem trabalho e o trabalho não tem muito o que fazer. Se não tem, tenta todo dia, se você for dormir todo dia assim, tenta ajustar o nível de cortisol mais pra frente. Por exemplo, como assim, doutora Fê? Não entendi. Deita 1 hora, às vezes 6 horas já tá acordada. Provavelmente tá acordada às 6 horas porque o nosso corpo recebe luminosidade da rua. Pode ser por causa das crianças, tá? Mas o nosso cérebro, o nosso olho recebe luz da fresta da janela. E aí o corpo fala, opa, acordou, tá dia, vamos levantar. Mas não deveria, porque você tá ainda nesse processo de descansar, né? Deveria dormir um pouco mais. Então tenta colocar um blackout na janela e deixar o seu quarto breu, para não ter nenhuma fresta e você conseguir estender um pouco mais para conseguir compensar esse horário, sabendo que isso não é saudável, sabendo que isso não é fisiológico e pode ter consequências futuras de pressão alta, de um cansaço excessivo, de alteração hormonal, de alteração de microbiota, porque você vai querer comer coisas diferentes, o seu cérebro não descansa, então pode ter burnout, pode ter alteração cerebral. Por quê? Porque eu não faço o pico de melatonina. Agora é o que precisa, mas é isso que você quer pro resto da sua vida? É assim, não, eu quero trabalhar de plantão à noite, 12/36 pro resto da vida. Maravilha, tá tudo bem. Isso é muito pessoal. E eu apoio vocês porque é uma decisão de vocês. Mas sabe, consequências, causas e consequências, né? Então, não é isso que eu quero, ok. Ainda preciso disso, vamos ajustar o que a gente consegue fazer. Não conseguindo isso, o ideal é dormir mais cedo para conseguir acordar mais cedo e ter essa questão aí do cortisol, tá certo? Vocês costumam usar luzinha no quarto de vocês? Me responde aqui. Sim, não, no quarto de vocês ou das crianças? Das crianças muito mais, né? Luz azul, um abajurzinho, uma luz roxa. Sim, ok. Que cor que é essa luz, Ana? Não usa, perfeito. Que cor que é essa luz? Eu tirei o negócio. Não usa. Vicky. Tudo no escuro, ótimo, perfeito. A ideia é 0. Tudo no escuro. Amarela, perfeito. Então, ótimo. O ideal é breu total. Não dá não ter nada de luz. É óbvio que vocês vão acordar para amamentar. Breu total. Vocês vão acordar às vezes para amamentar, para ver o que está acontecendo. A criança chorou. Você vai abrir a porta, o ideal, abre a porta do quarto, já tem uma luz no corredor. Você acolhe a criança, faz o que precisa. Se precisar de abajur, sempre usa abajur amarelo ou laranja, ou vermelho. Vermelho é o ideal, é o melhor de todos, tá? Mas por que o vermelho é melhor? Porque não tem nada de luz azul
no vermelho. Mas é melhor do que azul, roxo e branca. É muito comum a gente ver, por exemplo, aquelas luzinhas de teto, né? Toda florida, bonita. Isso desperta a criança de uma forma, como a gente falou, coloca a luz azul lá atrás, ele entende como sendo luz do sol e diminui a produção de melatonina. Então as crianças às vezes não dormem bem, diminuem a produção de melatonina por conta da luz que recebe. Ah, mas ela nem olha, ela nem vê essa luz. Lembra que todas as nossas células existem receptores de luz e de som, então vai ter também a captação dessa luz. Falar, como assim? Mas e som? Não é bom para colocar o som, ruído branco, som de meditação? Depende. Depende para quem, depende para qual o objetivo, né? Então, assim, às vezes a nossa cabeça tá tão assim, ó. Amanhã eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. Quando eu coloco uma frequência, principalmente a frequência do amor, ela equaliza a nossa cabeça, nossos pensamentos começam a equalizar com o som que a gente está ouvindo. 528 Hz, músicas ou meditação ou coisas para tentar equalizar as frequências e diminuir esse burburinho de coisas que tem na nossa cabeça. Então, se isso funciona para você, use o som. Se não funciona, tipo, continua na mesma coisa, não usa. Por quê? Som também é estímulo. Ruído branco também é estímulo. A criança está recebendo ali toda hora um estímulo e o cérebro está processando aquele barulho que está entrando no ouvido. E o cérebro não para, é como se ele estivesse também sempre trabalhando. E aí parece que não descansa. Então, percebe para que serve o som. Talvez seja para induzir o sono. Talvez seja para diminuir frequência cerebral. Talvez seja para equalizar nossos pensamentos. Legal. Meditações guiadas, por exemplo, ela tem tempo para acabar. Acabou, você dormiu, acabou, pronto. O que não é legal é esse som contínuo a noite inteira. Para as crianças funciona e tá tudo bem usar, porque elas precisam, lembra para que serve o ruído branco? Vou falar sobre isso. O ruído branco é para lembrar do som do útero. Lembrando do som do útero, ela relaxa e ela pode dormir tranquilo, ela pode descansar. E aí, por isso, o ruído branco. É interessante que a gente, assim como vai diminuindo o ninho, a partir dos 3 meses, a gente vai diminuindo o barulho do ruído branco até não precisar dele. O ideal é que a gente não precisasse de nada. Não adianta. Diminuir a luz das telas não adianta. Tem que tirar a tela. Porque tem luz. Vai ter luz branca e a luz branca tem luz azul. Se tem luz azul, tem produção ali de diminuição da produção de melatonina, tá? Então, não funciona. É um tema complexo, é um tema que gera muita angústia, porque muita gente tem dificuldade de dormir, dificuldade de pegar no sono, acorda de madrugada e a insônia é realmente desesperadora. Quem tem insônia, eu falo, eu não tenho, mas a minha mãe tem e ela fala, é desesperador acordar e não saber o que fazer depois que acordou, porque aí você fala, meu Deus, eu não vou dormir de novo. E agora eu preciso dormir, porque amanhã eu tenho que fazer não sei o que, e aí começa a ruminação mental, começa aquela coisa, começa, e aí vira um círculo vicioso.
Lembra? Cama foi feita para dormir, não foi feita para estudar, para ler, para assistir televisão, para qualquer outra coisa. Então foi feita para dormir. Não façam isso na cama, façam isso na sala, façam isso em outro lugar. Então, estando na cama é para descansar. Deita na cama com tudo apagado, tudo breu total. Se precisar diminuir frequência cerebral, faz uma meditação, ouve uma meditação, afirmações positivas, dá comando para o seu cérebro. Hoje eu vou dormir bem, eu vou acordar disposta e fala para ele que horas você quer acordar. Isso daqui é PNL, Programação Neurolinguística. Vocês sabem, aquela galera que acorda às 5 horas da manhã e faz todas as coisas devocional e meditação e tal, coloca essas palavras de comando pro cérebro antes de dormir. Eu vou dormir bem, eu vou descansar, eu vou acordar às 6 horas da manhã, disposta, vou trabalhar, vou produzir e ótimo. Coloca tudo que você quer e o que de verdade você deseja e sente isso no seu coração. Ai, mas você é louca! Faz isso todo dia. Todo dia. Assim como eu falo pra vocês fazerem com as crianças. Pode dormir, descansa, dorme a noite inteira, eu tô aqui, fica tranquilo. Tá tudo bem. Não tenha medo, tudo vai se resolver. Isso tudo faz diferença na sua vida. E essas são programações que você vai colocando no seu cérebro de comandos. Minha criança não dorme. Sério, depois você me fala o que acontece, tá? O que a gente pode fazer pra ajudar. Então, vai colocando comandos no seu cérebro de que você tá em segurança, de tudo que você pode fazer você já fez, e amanhã você resolve o resto. Não adianta ficar pensando nisso agora. Você precisa descansar, você deu o seu melhor. Vai colocando palavras positivas e de comandos bons na sua cabeça. Não que você não presta, que você não dá conta, que você não vai conseguir dormir, que amanhã vai ser outro dia difícil. Percebe o quanto a gente vai ruminando coisas ruins? Faz o contrário. Hoje, quando você deitar na cama, começa falando coisas boas e coloca comandos na sua mente de como vai ser a sua noite e o seu dia de amanhã, tá? Isso todos os dias. Todos os dias. Olha só, escrever os pensamentos e as preocupações antes de ir pra cama ajuda a liberar os pensamentos. Maravilhoso. É isso. Não vá pra cama com esses pensamentos, preocupações, porque vai ficar com vocês. Então escreva. Eu sou suspeita pra falar da escrita. Escreva. Coloca pra fora o que você tá preocupada, qual é a sua intenção pra essa noite. Óbvio, tem religião? Reza, pede proteção, pede paz e pede com coração, né? Gera uma mudança de comportamento, não tenha dúvida, né? Então, e hábitos, né? Olha só, eu não consigo, eu falo que assim, não sei se minha mãe tá vendo, às vezes ela vê, às vezes não. E se tiver vendo, tá tudo bem. Eu sempre falo isso pra ela. É muito difícil mudar hábitos. E eu falo pra ela, eu falei, mãe, não assiste TV. Quando você acordar de madrugada, não liga a TV. Não faz isso. Mas não consigo, porque eu tenho 70 anos e eu não vou conseguir, eu não vou mudar. Você vai conseguir. Você vai mudar. É só a gente querer. É só a gente fazer algumas coisas, né? Óbvio. Mas assim, coloca na sua cabeça que você vai conseguir mudar esse hábito e você vai ter formas, ajudas médicas, de chás, de suplementos para te ajudar. Mas você vai conseguir ter esse sono que você precisa. Mas lembra que tudo começa aqui, ó.
Tudo começa com o que a gente acha, pensa e acredita, a gente vai mudando a nossa realidade também, tá? Então, vou falar pra vocês que estamos, não coloquei faz ontem, a live de ontem no grupo, mas já vou colocar hoje, tá? Quem quiser entrar no grupo de resumo da live, anota aqui, eu quero. Vou mandar pra vocês o link para vocês entrarem no grupo e receberem. Imagina vocês tendo 31 ferramentas para melhorar a vida de vocês no final do mês. E hoje foi mais um tijolinho. Eu gostei tanto dessa ideia do tijolinho. Quem estava aqui essa semana aí entende. Estamos construindo uma mansão, um castelo de princesa, aquele que a sua criança sempre quis, sabe? Aquela criança que sempre sonhou. Eu te coloco, Rê. Imagina aquele castelo cheio de coisa, cheio de fantasia. E a gente está construindo esse castelo, dia após dia, tijolo por tijolo. Cada coisa que a gente coloca lá dentro é uma informação a mais que você vai acrescentando de arsenal nas suas coisas. Então, ótimo, já vi também, tá? Pegue esse tijolinho e construa a sua mansão. Construa a mansão e o castelo e pode ser até a barraquinha que você quer construir, mas a gente está construindo a nossa vida, a nossa saúde, com todas essas informações, todas as lives. Como não poderia ser diferente, vamos falar sobre qual é a palavra, qual é o momento do dia, qual é a frase do dia. Olha só, essa frase sempre sai pra mim em alguns momentos, tá? E faz todo sentido quando a gente pensa em sono. Todo sentido. Que deixa eu voltar aqui, que eu levantei. Pronto. Olha só. Por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? Por quê? Quem te aprisiona aí dentro? Quem te aprisiona onde não é aí dentro, é onde você acha? Por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? Isso é reflexivo, né? Pode ter várias interpretações e não cabe a mim interpretar o que representa, o que significa para cada um de vocês, mas talvez essa ideia de não é muito difícil, não consigo, não dou conta, talvez essa mudança de mindset de que tudo tá aqui e todas as nossas ações começaram com um pensamento. Então, todas as nossas mudanças também começam com um pensamento. Eu sempre falo que eu quero conversar com vocês sobre o meu processo de mudança de mindset também. Às vezes eu me pergunto, mas falar sobre mim, eu quero falar sobre eles, né? Eu quero melhorar a vida deles. Quero dar informações e ferramentas para vocês. Mas talvez nesse mês de 31 lives eu fale um pouco sobre essa mudança de mindset que aconteceu na minha vida e principalmente nesses meses. Porque é isso, né? A gente vai crescendo, vai mudando, vai se desenvolvendo. Então, muito, muito, muito obrigada por estarem aqui. Eu tô muito, muito feliz hoje. 9. Que linda! Tá bom, maravilha, eu sei, é só porque a gente fica mesmo assim, né? Será que vale? Eu super entendo e vou ouvir de verdade, de coração, tá? A gente se diminui assim, né, às vezes, mas tá tudo certo.
vou programar pra contar, tá? E a gente vai conversando. Cada dia mais, cada dia melhores e um tijolinho a mais por vez. Hoje, 9h20 da noite, olha que coisa maravilhosa vocês aqui, tô muito, muito, muito feliz. Amanhã temos uma live super especial com a Ju, uma enfermeira de Vinhedo, pediu pra fazer a live junto comigo. Pediu não, eu convidei ela pra fazer a live junto comigo e vamos ter outros convidados, tá? Estela, enfermeira do consultório, vários convidados. Maíra, falei com você, quero conversar com você. Vamos conversar com outras pessoas também ao longo desse tempo, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre parasitas. Se vocês quiserem... eu umas enfermeiras que eu quero falar com você também, quero falar com todo mundo. Gente, 1 ano de live. Não, tô brincando. Quero falar sobre parasitas amanhã, tá bom? Vermes e parasitas, o que a gente faz para tirar esses vermes e quais são os sintomas dos vermes, dos parasitas, tá bom? Amanhã, 7 horas da noite. Muito, muito, muito obrigada. Boa noite para vocês. E lembra, pensamento e luz baixa. Beijos.